Olá, eu sou o professor Maurílio e essa é uma aula de cinética dos decaimentos, também conhecido como tempo de meia-vida. A foto do dinossauro com o relógio é porque o tempo de meia-vida é usado para determinar a idade dos fósseis. Bom, essa aula vai ter como objetivos entender como se calcula a rapidez dos decaimentos, representá-los através de um gráfico de exponencial e resolver exercícios de tempo de meia-vida. Cinética dos decaimentos radioativos. A palavra cinética sugere para a gente movimento, mas o que a gente vai analisar aqui é a rapidez com que acontecem os decaimentos radioativos. A gente vai calcular através do tempo de meia-vida, que é representado pelo T de 1/2 ou P. É o tempo necessário para que a metade da quantidade de um radionuclídeo sofra decaimento radioativo. Então, no início, a gente vai ter 100% de uma amostra radioativa. Depois de passado um tempo de meia-vida, a gente vai ter 50%. Passado outro tempo de meia-vida, 25%. Vai reduzindo sempre a metade. O tempo de meia-vida, então, vai ser o tempo que leva para reduzir a metade da quantidade daquela amostra radioativa. Perceba que a outra metade, ela não vai sumir, não vai desaparecer. Ela simplesmente vai deixar de ser radioativa. Então, a gente vai considerar, por exemplo, uma massa inicial, chamada de M0. Depois de passado um tempo de meia-vida, a gente vai ter a quantidade de M0/2, a metade da massa inicial. Passado outro tempo de meia-vida, M0/4, um quarto da massa inicial, metade da metade. Depois a gente vai ter um oitavo M0/8. A partir aí de 3 tempos de meia-vida, a gente chega em M0/8 e assim por diante, assim sucessivamente. À medida que vai passando o tempo, a gente vai dividindo a quantidade daquela amostra pela metade, em função do número de tempos de meia-vida que se passaram. É importante destacar aqui que a metade que sobra deixa de ser radioativa, a outra metade que fica continua sendo radioativa. Não significa que desapareça, não significa que suma material, não tem perda de material. O que a gente vai ter é a perda da quantidade de material radioativo, quantidade de radionuclídeo que sofre decaimento radioativo ainda. O iodo 131 é usado para diagnóstico e tratamento de doenças relacionadas à glândula tireoide. Por isso que eu vou usar esse exemplo aqui do iodo 131 para nortear o nosso estudo de tempo de meia-vida. Então, vamos pensar, por exemplo, que o iodo 131 tem meia-vida 8 dias e uma amostra com inicialmente 20 gramas desse material apresentará qual massa após 24 dias. O que a gente precisa fazer primeiro? Primeiro a gente precisa identificar quais são os dados desse enunciado. Qual que é a quantidade inicial, qual que é a quantidade final, qual é o tempo de meia-vida e qual é o tempo decorrido, qual é o tempo que se passou. Então, o iodo 131 tem tempo de meia-vida de 8 dias. Uma amostra com inicialmente 20 gramas desse material apresentará qual massa após 24 dias. A gente consegue identificar nesse caso que a quantidade inicial é 20 gramas, a quantidade final é o que ele quer saber, quanto de material restará, o tempo de meia-vida é 8 dias e o tempo decorrido foi de 24 dias. E a gente monta um esquema de setas para esse exemplo. Partindo de 20 gramas, depois de 8 dias, a gente vai ter a metade, a gente vai ter 10 gramas. Depois de outros 8 dias, teremos a metade de 10, que vai ser 5 gramas. E depois de outros 8 dias, teremos a metade de 5, 2,5 gramas. Repare que eu vou fazendo esquemas de seta até esgotar o número de dias que se passaram, até ter o tempo decorrido. Nesse caso eram 24 dias, portanto se passaram 3 tempos de meia-vida, ou seja, a massa inicialmente de 20 gramas, depois de 24 dias, passou a ser 2,5 gramas. Repare o seguinte, a gente vai ter uma regularidade matemática. Se a gente tem quantidade inicial e depois de um tempo de meia-vida, quantidade inicial sobre 2, de 2 tempos de meia-vida, quantidade inicial sobre 4, de 3 tempos de meia-vida, quantidade inicial sobre 8 e assim por diante, a gente pode considerar que isso acaba caindo numa progressão geométrica, numa PG. A gente vai ter, então, depois de um tempo de meia-vida, quantidade inicial sobre 2 elevado a 1. O segundo tempo de meia-vida, quantidade inicial sobre 2 elevado a 2. O terceiro tempo de meia-vida, quantidade inicial sobre 2 elevado a 3, e assim por diante. Conseguimos chegar, então, a uma fórmula geral. A quantidade final pode ser calculada com a quantidade inicial dividido por 2 elevado a n, onde esse n vai ser o número de meias-vidas. Quantas meias-vidas aquele radioisótopo vai sofrer, aquela amostra de radioisótopo vai sofrer.
N vai ser calculado pelo tempo decorrido, dividido pelo tempo de meia-vida. No caso do nosso exemplo, do nosso exercício, se a gente for fazer pela fórmula geral, a gente vai ter o tempo decorrido de 24 dias, o tempo de meia-vida de 8 dias, então esse N vai ser 3. Calculando então pela fórmula geral, QF, que é a quantidade final, vai ser igual a 20 gramas, que era a quantidade inicial, dividido por 2 elevado à terceira. Se passaram então 3 tempos de meia-vida. É o mesmo que 20 gramas dividido por 8, que é o mesmo que 2,5 gramas. Chegamos ao mesmo resultado usando uma fórmula matemática. Particularmente, eu prefiro ainda o esquema de setas. Eu acredito que fica mais simples, fica mais tranquilo de trabalhar. Porém, se forem muitos tempos de meia-vida, se forem 10 tempos de meia-vida sucessivos, calculando com 2 elevado à décima, fica mais fácil do que fazer 10 esquemas de setinha. Vai do gosto do freguês. Agora a gente vai usar o nosso exemplo do iodo 131 para entender como é construído um gráfico exponencial dos decaimentos radioativos. No eixo das ordenadas, no eixo y, vai vir sempre a quantidade, vai ser representada a quantidade no eixo y, portanto. No nosso caso, a gente vai ter a quantidade em massa, né, cuja unidade que a gente usou foi gramas. No eixo x, no eixo das abscissas, a gente vai ter o tempo representado. No caso do nosso exemplo, esse tempo será em dias. A unidade para o tempo, nesse caso, então, vai ser dias. Muito bem. No tempo inicial, considerando o tempo zero, a gente tinha a quantidade do radioisótopo máxima, que no caso era 20 gramas. Inicialmente a gente tinha 20 gramas desse radioisótopo. Depois de um tempo de meia-vida, que corresponde a 8 dias, a quantidade desse radioisótopo passou a ser 10 gramas, passou a ser a metade do que tinha inicialmente. Isso vai dar um ponto no gráfico. Juntando os dois eixos aí, a gente consegue traçar um ponto no gráfico. Muito bem. Depois de outro tempo de meia-vida, ao passar mais 8 dias, a gente vai ter a metade de 10. O que vai restar do material radioativo vai ser 5 gramas. Isso vai dar para a gente outro ponto no gráfico. Passado mais um tempo de meia-vida, mais 8 dias, a gente vai ter a metade de 5, que dava aí 24 dias, então, cuja massa vai ser correspondente a 2,5. Vão passar 3 tempos de meia-vida no nosso exemplo, e a massa restante será de 2,5. Isso também vai gerar um terceiro ponto no gráfico. Perceba que ao ligar os pontos do gráfico, a gente vai ter uma curva exponencial, partindo lá da massa inicial dos 20 gramas e indo numa forma decrescente até chegar na massa final, 2,5 gramas. Essa curva ela não vai encostar no eixo x, ela não vai encostar no eixo do tempo, porque matematicamente a gente pode dividir números de forma infinita. Por exemplo, o eixo x, o eixo do tempo, pode aumentar, pode ter valores infinitos. Passados infinitos dias, a gente vai ter uma quantidade aí de massa infinitamente próxima a zero. Isso vai gerar um outro conceito matemático. Mas em matemática, essa curva não pode jamais encostar no eixo x, porque os valores de massa serão bem próximos de zero, mas não é zero. Agora a gente vai analisar alguns valores de meia-vida, ou seja, outros valores de tempo de meia-vida. Nem todos os materiais vão ter tempo de meia-vida de 8 dias. Observe a tabela ao lado. Vamos dar uma olhada aí no gráfico e analisar as informações que ele traz para a gente. No eixo Y, a quantidade está sendo representada por uma porcentagem dessa vez, não mais pela massa. Então, a porcentagem do nuclídeo na amostra, partindo lá de 100%, que é o valor máximo. No eixo X, a gente vai ter o tempo representado aí pelo número de meias-vidas transcorridas. Então ele faz um comparativo do iodo 131 para o urânio 238, por exemplo. A gente vai ter, partindo do tempo zero, a quantidade de 100% de cada um deles. Um tempo de meia-vida passando para o iodo corresponde a 8 dias. Para passar um tempo de meia-vida para o urânio 238, é necessário que se passem 4,5 bilhões de anos, mas os dois vão ter a massa reduzida pela metade a partir desse tempo. Por último, a gente vai fazer um exercício de vestibular, um exercício da FUVEST 2011, que diz o seguinte: o isótopo 14 do carbono emite radiação beta, sendo que 1 grama de carbono de um vegetal vivo apresenta 900 decaimentos beta por hora, valor que permanece constante, pois as plantas absorvem continuamente novos átomos de carbono 14 da atmosfera enquanto estão vivas. Uma ferramenta de madeira recolhida num sítio arqueológico apresentava 225 decaimentos beta por hora por grama de carbono. Assim,
essa ferramenta deve datar aproximadamente de e dar alguns valores aí antes de Cristo, dado que o tempo de meia-vida do carbono 14 é de 5.700 anos. No início desse vídeo, eu disse que o tempo de meia-vida é usado para datação de fósseis, para determinar a idade dos fósseis. E o princípio é simples. O carbono 14 é constantemente trocado na atmosfera entre os seres vivos. Pela respiração e pela fotossíntese, a gente vai trocando o carbono 14, que está uma pequena parcela dele misturada aos carbonos que são não radioativos. Os carbonos mais comuns são os carbonos 12. Uma pequena parte dos carbonos da atmosfera é composta de carbono 14. Muito bem. Essa quantidade permanece constante enquanto o ser vivo está vivo. Depois que ele morre, a quantidade de carbono 14 vai constantemente diminuindo, porque esse carbono 14 vai ser um beta emissor, vai sofrer decaimentos sucessivos. Quanto menos carbono 14 então sobrar num fóssil, maior vai ser a idade dele. Ou seja, mais tempo passou e mais decaimentos ele sofreu. Nesse exercício, a gente precisa mais uma vez anotar as informações para montar o esquema de setas. A informação que a gente precisa primeiro é a quantidade inicial, que nesse caso veio aí de uma forma meio disfarçada. Ele fala em decaimentos beta por hora em função de 1 grama de carbono, né, por grama da amostra. Então, 1 grama da amostra vai ser a amostra que a gente está analisando. Quantidade de decaimentos vai ser a quantidade inicial e a quantidade final. Eu tinha 900 decaimentos beta por hora e 225 decaimentos beta por hora no final. Se o tempo de meia-vida é 5.700 anos, a primeira informação que a gente vai descobrir é qual o tempo decorrido, quanto tempo faz que aquela ferramenta de madeira foi produzida, né? Ou seja, quanto tempo faz que a madeira, que era um ser vivo, passou a ser uma ferramenta. Muito bem. Partindo de 900, passado um tempo de meia-vida, que corresponde a 5.700 anos, a quantidade de decaimentos beta por hora seria reduzida à metade de 900, que é 450. Passado outro tempo de meia-vida, mais 5.700 anos, a gente vai ter a metade da metade, que vai ser 225 decaimentos beta por hora. Com isso, a gente conclui que essa ferramenta tem como tempo decorrido 11.400 anos, ou seja, se passaram 11.400 anos da construção dessa ferramenta. Pense bem, não temos essa alternativa para assinalar, não é exatamente isso que o exercício está perguntando. O exercício está perguntando de quando ela deve datar. Então a gente precisa fazer uma conta de subtração. Pense assim, de 2013 até a idade zero passaram 2013 anos. Antes desse período, a idade vai ser um valor negativo matematicamente, que vai corresponder a um valor antes de Cristo, uma idade antes de Cristo. Então, se 2013 é onde estamos agora, menos 11.400 anos, chegaremos aí a 9.387 antes de Cristo, o que corresponde a aproximadamente 9.400 anos antes de Cristo. A resposta correta, então, seria a alternativa C. Então, na aula de hoje, a gente viu como se calcula a rapidez dos decaimentos a partir do tempo de meia-vida, como representá-los através de um gráfico exponencial, como que vai ficar a curva do gráfico dos decaimentos, e como resolver exercícios de tempo de meia-vida, organizando as informações e fazendo o esquema de setas. Eu sou o professor Maurílio, espero que você também tenha gostado. Até uma próxima. Tchau!